Fala pessoal, tudo bem? O objetivo nessa nossa aula é apresentar para vocês a modelagem cinética da reação em gasificação com água supercrítica e como a gente consegue resolvê-la com o auxílio do software MATLAB. Para isso eu trouxe esse artigo do Guan e colaboradores, é um artigo base aí que a gente vai utilizar nesse tratamento específico, um artigo que foi publicado no ano de 2012 e é bem completo no sentido da construção do modelo. Dentre os detalhes que gostaria de apresentar para vocês inicialmente, aqui nesse artigo, vem a caracterização da reação em si, tá? Primeiro ele traz um esquema reacional simplificado que a gente consegue ver aí nessa figura, e ele tem também o mecanismo do sistema reacional, né? As equações que vão representar o modelo cinético para a gente. Vocês podem observar que a gente tem ao todo 12 reações sendo consideradas, 10 dessas reações são consideradas irreversíveis e são baseadas aí na transformação da alga em dois compostos intermediários, um é classificado como intermediário lento, outro como intermediário rápido. Depois temos as decomposições desses intermediários nos compostos de interesse e temos duas reações de equilíbrio, a reação de deslocamento gás-água e a reação de metanação. A composição dessas reações vão trazer para a gente as equações representativas do modelo, tá? Essas equações representativas, elas vão trazer as taxas de consumo para reagentes e de formação para os produtos aí envolvidos no nosso processo. Então, a complexidade aí associada, na realidade, ela está direcionada com a quantidade de equações diferenciais que temos dentro desse modelo, tá? Vocês podem observar, ao todo temos 10 equações diferenciais que precisam ser resolvidas ali, claro, ainda considerando a possibilidade, né, de formação e consumo de dois compostos intermediários, ali representados como intermediário 1 e intermediário 2. Além disso, temos também as constantes de equilíbrio dadas aí para as reações de metanação e de deslocamento gás-água. O artigo ainda traz as constantes cinéticas que representam aí os valores numéricos otimizados, né, para as temperaturas de 450, 500 e 550 graus Celsius. Agora, com o auxílio do MATLAB, o que a gente vai fazer é resolver esse modelo cinético, né, com as temperaturas de 450 graus Celsius e 550 graus Celsius e verificar aí os efeitos dessa variação de temperatura dentro da transformação para fazer uma espécie de análise aí de comportamento. Vamos lá ver como é que vai ficar isso. Já no MATLAB, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é transcrever, né, o nosso sistema reacional em linguagem MATLAB. Então, primeiro eu fiz a categorização dos componentes envolvidos na transformação. Ao todo temos 10 equações diferenciais, né? Ali, a equação 1 vai representar a microalga, 2 intermediário 1 e assim sucessivamente, até a inclusão de todos os componentes. Aqui, para esse caso, é importante salientar que a biomassa foi representada como pseudocomponente, a composição dela está ali apresentada na tela, e eu transcrevi os valores das constantes de taxa ali fornecidos na tabela 2 do artigo para o MATLAB, nesse caso aí, para a temperatura de 550 graus Celsius. Os valores das constantes de equilíbrio também são fornecidos ao longo do texto e estão incluídos aí na tela para essa mesma temperatura. Após isso, o trabalho maior, né, é fazer a transcrição do conjunto de equações diferenciais. Ali está passada equação por equação. Lembre-se sempre de manter a uniformidade das características dos sistemas envolvidos. Essa uniformidade é muito importante para garantir a resolução adequada, né, no nosso conjunto, no nosso sistema de equações diferenciais. Então está aí adicionadas as equações do componente 1 até o componente 10, tá? Isso aí já inclui todos os componentes necessários para a resolução. Aqui eu trouxe a resolução do sistema de equações diferenciais em um M-file diferente. Ali está incluída a condição de contorno necessária para a resolução. E essa condição de contorno leva em conta a presença de 4,7% em massa da biomassa de microalgas na alimentação em relação à proporção de água efetivamente alimentada. Estando resolvido, ali já tem um includezinho de plot, né, para trazer a figura com os componentes envolvidos. Aí eu estou trazendo a composição de CO, CO2, CH4, água e C2HA. E estou trazendo a comparação dessa composição em relação aí à figura do artigo, que vocês podem ver aí na direita, né? Vocês podem ver essa linha de concordância da resolução, indicando que o MATLAB resolveu adequadamente esse modelo dentro das condições estabelecidas.
E ali na porção superior direita da figura, eu incluí o máximo de hidrogênio formado para esse sistema, que foi de 0,072 mol por grama, indicando aí uma produção razoavelmente alta desse composto dentro das condições alimentadas. Aqui nessa figura ainda é interessante que a gente observe a região de máxima formação de hidrogênio e também que o composto majoritariamente formado dentro do tempo máximo aí de reação não foi hidrogênio, e sim metano, que é uma característica aí desse processo dentro dessa condição que estamos avaliando aqui no momento. Agora que resolvemos o nosso problema a temperatura de 550 graus Celsius, vamos revisitá-lo numa nova temperatura, nesse caso 450 graus Celsius. O problema é basicamente o mesmo, a única diferença aqui é que eu vou transcrever, os valores de constante respectivos à temperatura de 450. O mesmo, claro, é válido para as constantes de equilíbrio. O modelo matemático é exatamente o mesmo utilizado anteriormente, a definição da matriz de vetores para resolução e a própria condição de contorno, uma vez que a composição não foi alterada para a resolução. Então, resolvendo o problema, e chegando ao nosso gráfico, observem uma alteração de comportamento no gráfico, indicando menores produtividades dos compostos associados, mas ainda assim em excelente concordância com os dados do modelo original, que é do artigo do Guan, ali como a gente pode ver na figura da direita, e a produtividade de hidrogênio nessa condição foi muito menor do que na condição anterior. Ali a gente tem uma produção máxima de hidrogênio no tempo máximo de reação, assim como foi no caso anterior, mas agora essa produtividade vale 0,0033, o que é muito inferior à condição anterior, é menos da metade daquilo que foi obtido no estágio original ali da temperatura de 550 graus Celsius, o que é plenamente esperado, uma vez que a elevação da temperatura tem a tendência de aumentar a produtividade de gás hidrogênio. Com base nisso, encerramos aí essa parte de resolução dos modelos cinéticos, por assim dizer, com o auxílio do MATLAB. Espero que tenha ficado clara aí a resolução desse exemplo para vocês. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me encontrar. A gente se encontra em um próximo vídeo aula ou alguma aula síncrona da nossa disciplina. Até lá, pessoal.